Seja muito bem-vindo à primeira aula online da Semana do Soldador. Hoje é dia 23 de setembro, dia do soldador, e parabéns para você que é soldador e para você que está começando na carreira de soldagem ou está querendo conhecer mais sobre a carreira de soldagem. Esse é o momento ideal para você conhecer mais sobre o perfil do soldador. E será que você tem perfil de soldador? Nós vamos trocar mais informações e conversar sobre isso com o seu Ivo Pruner. Boa noite. Boa noite, Guilherme. E também com o seu Bruno Odoriges. Boa noite, Bruno. Boa noite, Guilherme. Obrigado aí pelo convite. E muito interessante, seu Ivo, é um pouco da sua trajetória nesse mundo da soldagem. Como que começou essa trajetória? Bom, Guilherme, eu comecei no mundo da soldagem a partir do momento que eu entrei na mecânica. Com 16 anos eu fui convidado, a fazer um concurso no caso, Fizemos lá um teste de seleção para entrar no Senai e fazer o curso de mecânica geral, tornearia e ajustagem. E eu entrei nesse curso, consegui passar no teste de seleção e com isso eu fiz esse curso de tornearia e ajustagem e aí teve o aprimoramento que nos deu noções básicas de soldagem. E depois eu trabalhei na Volvo do Brasil como aprendiz do Senai, fui também para a empresa Nippon Denso e depois eu fui trabalhar numa empresa onde faziam trabalhos de manutenção e ali eu comecei a fazer o trabalho de soldagem por uma necessidade. Sim, então começou pela manutenção, pelo técnico mecânico. Sim. Lá você aprendeu o curso de soldagem, mas você aplicou mesmo solda somente na manutenção. Quando eu fui chamado para trabalhar como torneiro mecânico, uma empresa de manutenção, ali eu comecei a substituir o soldador pela ausência dele, e como torneiro mecânico eu passei a utilizar também do processo de soldagem para adiantar o trabalho, e com isso eu desenvolvi o processo de soldagem nessa empresa. Legal, legal. E Bruno, eu sei que você tem uma carreira na soldagem bastante extensa, né? Conta para nós, resumido aí, como você começou e aonde você foi parar, onde você está trabalhando hoje na soldagem. Então, Guilherme, eu comecei muito novo, na carreira militar, com 18 anos, eu servi na 7ª Companhia de Engenharia Combatente Blindada e comecei a lidar com solda, estrutura, e quando eu visualizei a primeira vez o arco elétrico, eu me apaixonei ali pela soldagem e segui esse caminho. Depois fui trabalhar na indústria metalúrgica, polo petroquímico, refinaria, já trabalhei numa indústria de engenharia naval, offshore, já trabalhei embarcado, indústria automotiva e também numa refinaria ali da Petrobras. E hoje aonde que você está trabalhando, Bruno? Então, em 2018, eu prestei o concurso para o cargo operador de soldagem nuclear, para a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, e fui aprovado em primeiro lugar nesse concurso, e hoje eu sou responsável pelo setor na área de soldagem, do elemento combustível nuclear de Angra 1, 2 e futuramente aí Angra 3 também. Que legal. Que legal, bem diferente. Acho que poucas pessoas fazem isso no Brasil. Sim, são poucos profissionais qualificados, nessa norma, é uma norma alemã, para operar um equipamento de soldagem por solda, de feixe de elétrons, que é um processo específico do setor nuclear. Sim. E Bruno, você já ensinou muitas pessoas, no mundo da soldagem, ensina até hoje, até através das mídias sociais também. E eu queria te fazer uma pergunta para quem está pensando em iniciar na solda, ou quem iniciou há pouco, qual que é o perfil que essa pessoa tem que ter para poder ser um soldador? Guilherme, é um perfil de desenvolvimento profissional constante, senso de responsabilidade e ser aberto ali ao conhecimento, se esforçar, ter habilidade manual e enfrentar os desafios, porque a soldagem realmente é necessário que você tenha um perfil técnico e também operacional. E é muito difícil iniciar nessa carreira? Não. Você pode começar apenas aprendendo um processo de soldagem e depois se especializando nos outros até se tornar um soldador multiprocesso, um especialista em soldagem. Legal. Obrigado, Bruno. E seu Ivo, agora uma pergunta sobre o soldador profissional. Aquele soldador que deixa de ser um soldador de um processo, que tem um conhecimento específico ali para aquela operação e passa a ser um soldador qualificado, mais bem remunerado. O que esse soldador precisa ter
e que perfil de profissional ele precisa ser? Bom, Guilherme, como eu disse, né, eu já estava falando sobre a minha carreira e eu posso linkar junto com essa sua pergunta. Até interessante ver que a história do Bruno também não foge à regra, né? Todo profissional que deseja evoluir, que deseja vencer, ele tem que ter um começo. E como o Bruno mesmo falou, iniciar no processo de soldagem, eu no caso eu tive as noções básicas num curso e depois eu passei a fazer o processo de soldagem baseado naquilo que eu aprendi e também na prática que a empresa já utilizava. Então eu desenvolvi a carreira de soldagem no início dela, mais prático do que de fato teórico. Porém, o que me trouxe conhecimento ao chegar onde eu estou hoje, como um profissional do ramo de soldagem, foi o desenvolvimento teórico para conhecer de maneira robusta os processos e as normas. Isso eleva o soldador, porque traz segurança quando ele for falar do processo ou quando ele for fazer o processo. Então, o conhecimento é uma base muito forte para que ele deixe de ser apenas um operador de soldagem e passe a ser um profissional de soldagem. Muitas pessoas começam pela prática, né? E algumas seguem indo para a teoria e unindo os dois para ser mais qualificado, mas tem muita gente que para, né, na prática ali. Exatamente. E acaba não evoluindo mais, né? Algumas pessoas fazem um cordão de solda maravilhoso, fazem um cordão muito bonito, mas ficam apenas naquilo, admirando aquilo, como se aquilo fosse tudo. É realmente importante, aquela pessoa faz um trabalho fantástico, mas ela deixa de ter oportunidades maiores quando ela se abre e se dispõe para o mercado. Automaticamente, se ela aprende mais processos, se ela além de ter a habilidade manual e fazer aquele cordão lindo, ela entende do que ela está aplicando de soldagem, ela entende o jeito que vem a junta e consegue com isso ensinar outras pessoas, melhorar a equipe, ela consegue despontar na carreira, assim como o Bruno, né, que ensina outras pessoas, ela também se desenvolve como líder, se desenvolve como gestor de pessoas, porque você aprende com as pessoas, você ensina e também aumenta o teu leque de oportunidades. Se você estudou TIG, depois estudou MIG, depois estudou eletrodo, você tem 3 processos de oportunidades, aumenta não muito, apenas um. Aumenta, triplica as oportunidades, né? Sim. O Bruno, ele passou justamente por várias oportunidades de carreira, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Existe o soldador autônomo, né? Que também faz muitas vezes o seu trabalho em diferentes áreas, tem um conhecimento. Mas falando um pouco de carreira na soldagem, Bruno, quais são as oportunidades dentro do mundo da soldagem de carreira que o soldador pode ter? O que você pode falar para mim sobre isso? Guilherme, existem diversas oportunidades na área da indústria da soldagem e muitos soldadores não têm o pleno conhecimento, né, de quais são essas áreas. Ele pode trabalhar, né, atuar na indústrias metalúrgicas em geral, polo petroquímico, refinaria, indústria offshore, né, como eu já trabalhei, indústria automotiva, na siderúrgica também, né, na parte de fabricação do aço, existe ali manutenção dos equipamentos, né, no setor de aciaria, lingotamento, alto forno, na indústria automotiva, indústria aeroespacial e também na indústria nuclear. É bem amplo, né? Pega muitas áreas realmente, né? É uma profissão que está em todo lugar, né? Todas as cidades, todos os lugares e realmente engloba diversos nossos setores econômicos, né? Sim, em cada região, né, tem ali a oportunidade, né, e indústrias ali específicas, né? Tem indústria têxtil, outra. Eu moro numa região aqui que tem muita indústria automotiva, né? No Rio de Janeiro, a indústria naval offshore é muito forte, né? Para você trabalhar embarcado, em Macaé, enfim. Então, existe várias oportunidades, né? Também existe concurso para você trabalhar, né, como funcionário público na indústria da soldagem, ou você abrir a sua própria empresa, trabalhar com consultoria, assessoria, representante técnico de alguma marca. Então, tem muita coisa legal aí para gente. Sim. E seu Ivo, falando agora um pouco mais da realidade da indústria, também dentro da nossa região aqui, que a gente está também localizado, né? Um pouco mais ao sul, quais são as oportunidades que o soldador tem? Além dos segmentos que o Bruno afirmou, né, existem as profissões, né, que são, mesmo numa indústria alimentícia ou numa indústria
Têxtil que ele citou, têxtil, né? exatamente, você tem ali a oportunidade de soldadores de manutenção. Mas existem vários soldadores, né? Como de manutenção, soldador caldeireiro, alguns chamam de soldador montador, soldador serralheiro, soldador de manutenção, soldador específico para tubulações, soldador de campo. Então, abrange muitas áreas, né? E áreas de manutenção, todas as empresas, basicamente, de metal mecânica, precisam de um soldador, ou seja, para montagem do processo ou para manutenção. Então, é uma área que tem uma capacidade de empregabilidade muito grande, né? Sim. O Brasil está vivendo, por exemplo, agora estamos num momento de pleno emprego no setor metal mecânico e os soldadores estão com grandes oportunidades. E nós estamos falando aqui das oportunidades, né, dos soldadores. Nós falamos há pouco sobre o soldador profissional, aquele que é qualificado, é bem remunerado. Mas o que faz um soldador parar de evoluir na carreira? Quais são os erros que ele comete que fazem com que ele estagne, vamos dizer assim, na profissão? Eu acredito que, da mesma forma que no soldador, repete-se isso em outras profissões também. Se você se foca em fazer apenas um processo, né, você fica focado apenas em um processo, então as oportunidades são apenas aquilo que aparece. Sim. Se você amplia o conhecimento, você está capacitado em resolver mais problemas. Então, se eu sou um soldador, sei usar uma furadeira, sei esmerilhar, sei fazer chanfro, sei cortar com plasma, sei cortar com oxicorte. Sai até apenas da soldagem. Então, você pega o entorno da soldagem, o que depende da soldagem, isso te transforma em um profissional qualificado, em um profissional desejado. Trabalho com segurança, trabalho com uma postura profissional correta, adequada, respeito pelos amigos, trabalho com oportunidade de ensinar as pessoas para me transformar em líder. Então, as oportunidades aparecem aí. Não é apenas por derreter o eletrodo, e sim por trazer o conhecimento. Até não, porque assim, a soldagem, ela está dentro do metal mecânico, né? Então, se você abrange um pouco mais o conhecimento dessa área, você acaba agregando mais para as empresas que você trabalha ou presta serviço, né? Na verdade, quando todos nós que oferecemos a nossa mão de obra, né, o nosso trabalho para uma empresa, é uma troca. Na verdade, você é um pequeno empreendedor. Quando você está trabalhando, você está oferecendo o seu serviço. Se você oferece uma coisa só, você vai ganhar só pelo aquilo que você está oferecendo. Se você tem uma capacidade maior de conhecimento, consegue transmitir informações, por exemplo, fazendo um desenho, um croquis, mostrando para a pessoa o que precisa ser feito no torno, ou representando uma falha, ou você até passa a ter uma comunicação o desenho melhor. De alguém, né? Exatamente, interpretar também, saber de metrologia, conhecer todo o processo. Tudo isso aumenta a gama de conhecimento e diminui a necessidade de outros profissionais. Então, se o soldador quer evoluir na carreira, tem que evoluir nesse conhecimento. Né? Se ele quer evoluir na carreira, ele precisa conhecer, né, dentro da linha de soldagem, pelo menos desenho mecânico, como fazer croquis, ou como interpretar desenhos de soldagem, ou até passar a manutenção para outros. Precisa também conhecer sobre metrologia, precisa conhecer também sobre as normas de soldagem e outros processos, né? Além disso, eu vejo assim que muita gente estagna uma questão de comportamento, né? Também, além da questão o comportamento, ele está... Da parte do conhecimento técnico, né? Além disso, também tem a questão do comportamento. Né? Exatamente. Quando ele tem medo de dividir o conhecimento, ele não consegue transmitir esse conhecimento, às vezes por ciúme, às vezes por medo de perder a oportunidade, ele perde a oportunidade de liderar até, ou de evoluir a empresa. Então, esse comportamento que ele deixa de apresentar uma liberdade e trabalhar com o coração aberto, desenvolvendo pessoas, então ele às vezes perde a confiança com a empresa, né? É um medo que faz perder a oportunidade. Exatamente. Também. Quem tem medo de perder, Guilherme, deixa de ter vontade de ganhar, de coragem de ganhar. Quando você perde a coragem de ganhar, então é o medo que assume a tua vida. E a partir daí você não evolui mais por esse medo. Então vale a pena realmente a pessoa estar sempre buscando mais, avançando e deixando de ter medo de perder para continuar ganhando. E Bruno, você percebe isso, percebeu isso nas empresas que trabalhou, essa dificuldade do determinado soldador de passar o conhecimento para outro? Sim. Muitos soldadores, né, por não terem conhecimento técnico suficiente, às vezes ele não consegue passar, né? Ou às vezes realmente não passam porque tem medo, de repente, de perder o emprego, né? De repente, ser substituído. Mas não, quando a gente se coloca na condição ali de multiplicador do conhecimento, a gente contribui com o setor, a gente ajuda a empresa e a gente,
né, desenvolve ali. E às vezes até acaba indo para uma área de liderança ou até acaba indo convergindo, né, para as outras áreas dentro da própria metalmecânica dentro da empresa, né? Porque na área da soldagem, dependendo ali da sua evolução, existe outras oportunidades para você trabalhar como líder, como supervisor, como encarregado, como técnico, como inspetor, como engenheiro. Então, vale a pena realmente você ser um multiplicador ali do conhecimento, né, e contribuir para o processo de fabricação da melhor forma. E Bruno, conversando assim sobre os erros, né, do comportamento, né, que fazem com que o profissional estagne, mas também tem aquela questão dos erros técnicos, né? Quais são os erros, alguns erros que os profissionais cometem tecnicamente que acabam, vamos dizer assim, prejudicando, né, a solda e também todo o processo de soldagem como um todo? Vou mostrar aqui uma junta. Guilherme, um dos erros mais comuns que acontece na soldagem é a soldagem com reforço excessivo. O soldador, ele tem, né, a falsa impressão ou a ideia de que quanto mais metal de solda depositado na face, melhor. E aí, quando o inspetor ele verifica, né, e consegue identificar através da comparação entre as normas técnicas, essa altura excessiva do reforço gera um criador de tensão na margem. E no momento ali, quando a junta ela é submetida aos esforços, ela tende a trincar aqui na margem, aqui na ZTA, na zona termicamente afetada. Então, esse é um dos erros mais comuns, achar que, além do desperdício, né, achar que o excesso de metal de solda na face seria uma solda resistente. E não é bem assim, né? Entendi. O ideal, então o ideal é ficar, nesse caso aí de uma chapa plana, né? É ficar bem rente à própria chapa, não ter... Um pouco, o perfil ele pode ficar convexo, vai depender do procedimento. A solda, ela pode ter o perfil reto, nivelado, ou côncavo, ou convexo, mas não de forma excessiva, né? Sim, não. Legal, Bruno. E você conhece alguns outros erros que os profissionais erram tecnicamente também? Sim, quando ele vai mudar de processo, por exemplo, ele vai sair de um processo MIG e vai passar para um processo MAG. Ele sai do processo MAG, perdão, e vai para o processo MIG, que é no caso de soldar aço inoxidável ou soldar alumínio. Quando ele vai utilizar, ele não muda o gás, ele não sabe alterar a configuração da tocha, e isso tudo gera uma perda de tempo muito grande, tem que chamar algum especialista. Tudo isso denota falta de conhecimento. Sim, falta de conhecimento até sobre a máquina que ele está operando. Sobre a máquina, sobre o equipamento, sobre o processo que ele vai utilizar, sobre o gás que ele vai utilizar. E isso são conhecimentos teóricos, que simplesmente ele vai aprender isso, vai guardar essa informação, vai ter esse documento, e quando ele for utilizar esse processo, ele sabe que tipo de conduíte, que tipo de tocha e qual processo utilizar. Também quando utilizar uma tocha refrigerada ou não, qual a amperagem adequada. Tudo isso ele aprende se ele tem conhecimento das normas e os parâmetros de soldagem adequados. E as pessoas às vezes sabem soldar apenas porque aprenderam a habilidade e alguém regulou a máquina para elas, e hoje elas fazem isso de ouvido. E aí podia ser mais... Não é tão de soldador forma podia técnica. ser mais independente, né? Acaba até, de certa forma, valorizando mais, né? Exatamente. E isso é só ele perder um tempo e aprender em um curso de soldagem, né? Para trazer essa teoria, esse conhecimento, para deixar ele com segurança. E na hora que ele vai fazer uma entrevista em uma empresa, ele se comporta de uma maneira totalmente diferente, né? Por quê? Porque ele age falando aquilo que ele sabe. Ele não vai apenas dizer eu sei, ele fala dos processos, do que se utiliza, como faz, porque ele tem conhecimento teórico. Tem muito soldador que sabe muito, conhece muito de soldagem, mas não sabe falar sobre o processo, tem insegurança na hora de falar, porque não entende das normas. Não conhece nem o linguajar, até. Nem o linguajar, então com isso ele fica um pouco aquém no sentido prático do que ele seria, e ele se sente inseguro. E ele sabe muito, tem muita habilidade, mas é inseguro. E isso é um profissional bom que não se valoriza. E para quem está começando na soldagem, ou até para quem é iniciante ainda, né? Muitas vezes vem aquela pergunta, qual que é o melhor processo de soldagem? Não tem melhor processo. Você tem que entender aonde você vai aplicar cada processo e qual a necessidade que você tem, né, Bruno? Esse é o tipo de perguntas que a maioria dos soldadores fazem. Sim. Eles costumam dizer que o melhor processo é aquele pelo qual ele aprendeu
ou aquele pelo qual ele é apaixonado. Domina mais até, né? Porque ele quer tornar aquilo uma verdade, mas a verdade é outra. O melhor processo é onde tem a melhor aplicação. Você vê isso também, Bruno? Talvez você como um influencer aí, que tem bastante pessoas que te acompanham, que estão aprendendo, vem essa pergunta para ti também? Muito. E a resposta é a seguinte: depende. Depende da aplicação. Não existe processo melhor do que o outro. Vai depender da configuração da junta, vai depender do tipo de equipamento, da norma regulamentar para a fabricação daquela estrutura. E até da condição disponível para o momento, né? Porque às vezes também não tem como levar o cilindro, é uma solda de manutenção externa, beleza, é eletrodo revestido, não tem outra opção. Não tem outra opção. Agora eu vou fazer uma solda de grande comprimento, uma solda que eu precise fazer um processo produtivo rápido e limpo, vai para o MIG-MAG, né? MIG-MAG, exatamente. Sim. Por exemplo, você vai soldar uma tubulação ali, fazer o primeiro passo de raiz da tubulação. O mais indicado, né, é o processo TIG. Se você, no caso, vai soldar uma estrutura metálica que vai ser feita uma soldagem externa. Aí tem que ser feito com eletrodo, né? Vou soldar peças ali em séries, né? Uma produção em larga escala, as peças são repetitivas. É melhor um processo semiautomático, né? O GMAW MIG-MAG, ou uma soldagem na área offshore, numa estrutura, soldagem arame tubular também tem aplicação. Então varia, né? Muito do tipo de serviço, norma. E por isso a importância até do soldador conhecer mais de um processo e ter capacidade de soldar mais de um processo, porque ele vai conseguir, às vezes, até executar um trabalho como um todo. Muitas vezes, no mesma peça, vai ter eletrodo, depois vai ter primeiro TIG, fazer o pá de raiz, depois preenchimento com eletrodo, ou até mesmo momentos diferentes que a empresa está precisando dele, né? Exatamente. E o soldador muitas vezes é consultado quando ele tem esse conhecimento teórico, né? Até tem uma camisa muito bonita que diz soldadores, porque engenheiros precisam de heróis. Né? Na verdade, Já viu essa camisa, Bruno? Essa é boa. Então, aí o soldador que tem a comunicação adequada, porque ele tem conhecimento da matéria, tem conhecimento do que... E o âmbito é pequeno, é pouco, comparado com tudo que a metalmecânica apresenta. Por isso que para o engenheiro também é difícil ele conhecer o processo de soldagem a fundo. Então ele vai lá e pergunta para o soldador como é feito, qual a melhor maneira de fazer, e com isso ele também aprende, porque é difícil, é muita matéria. Então, às vezes, essa frase torna-se real, não só na execução do serviço, mas também na informação na hora de fazer um projeto. Porque realmente, muitas vezes, o projeto não é aplicável da forma que o engenheiro projetou, né? Isso, ele precisa ter a posição de soldagem correta, a melhor maneira de soldar. Então, um soldador que contribui com a empresa com a informação técnica específica que ele deve saber, vai contribuir desde o projeto até o final. E vai ser bem valorizado por isso. Esse é o profissional, né, respeitado e desejado que as empresas querem. A próxima aula, a aula 2, nós vamos falar sobre como ser um profissional desejado e respeitado pelas empresas. Acho que todo mundo quer isso, né? Com certeza, isso é o sonho de qualquer profissional. E com isso, automaticamente, é bem remunerado também. Exatamente, e a remuneração do soldador é algo que quanto mais conhecimento tem e mais útil ele é para a empresa e mais ele apresenta segurança, maior é o reconhecimento mesmo. Sim, então, pessoal, não pode perder essa próxima aula. Muito obrigado. Eu queria me despedir dos soldadores, agradecer aí pelo momento e desejar parabéns aos soldadores, né? Dia 23 de setembro é o seu dia, e também dar os parabéns à pessoa que está querendo, assistindo, entrar no mundo da soldagem, que traz muita oportunidade para você entrar no mundo metalmecânico. Às vezes a porta de entrada pode ser o mundo da soldagem para você se tornar um engenheiro, porque ela remunera muito bem e pode dar condição de fazer uma engenharia. Às vezes a soldagem é a porta para você realizar teu sonho dentro da indústria, e é uma porta relativamente fácil de entrar. Fique atento que vale a pena. Legal, obrigado, e obrigado, Bruno, também pela participação e pelas contribuições. Obrigado aí, Guilherme, pelo convite aí, e complementando aí o que o seu Ivo falou, a soldagem, ela mudou a minha vida. Eu trabalho desde cedo e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu vim de família humilde e hoje eu vivo uma realidade completamente diferente, né? Eu vivo uma qualidade de vida, tenho um conforto, e tudo graças, né, aos estudos, à minha dedicação na indústria da soldagem
Então, você que está começando aí, realmente invista na sua carreira, invista em conhecimento técnico e estamos juntos aí, vamos juntos contribuindo aí com a indústria da soldagem. Obrigado e nos vemos na aula 2.